Olá pessoal do canal Brasil Notícias, mais uma vez boa noite para vocês. Estamos de volta trazendo mais informações. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 29 de dezembro, domingão. E na descrição do vídeo você vai encontrar aí a matéria. Você que curte o nosso canal, quer dar uma forcinha pra gente, já agradeço o pessoal que tá ajudando a gente também, né? Tá nos ajudando aí, dando aquela força. Na descrição do vídeo você vai encontrar conta bancária e uma forma de nos ajudar com qualquer quantia, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos à matéria. Este é um ano em que Bolsonaro literalmente tirou a máscara de muitos traidores, revelou a pilantrofia e mostrou que um governo honesto pode fazer o Brasil dar certo, sim. E acima de tudo, pôs fim à farsa e à narrativa petista de que havia um Brasil ótimo, quando na verdade estávamos no buraco. Se inscreve aí, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações, campanha Aliança pelo Brasil para registrar o nosso partido. Ó, quer ajudar a registrar? Preencha a ficha de apoio lá no site www.aliancapelobrasil.com.br, tudo juntinho lá, tá? E você preenche lá todos os campos, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma lá, assina bonitinho, vai no cartório eleitoral ou no Correios e manda-se embora, beleza? Vamos à matéria. 4.992 assinaturas são o mínimo necessário para registrar o nosso partido, hein? Ó, o fim da farsa, a libertação e o ocaso dos farsantes. Que ano maravilhoso foi esse 2019 que se finda? Que ano o Brasil e os brasileiros têm muito a comemorar. Foi o ano da maior virada da nossa história republicana. Foi o ano da pá de cal sobre os canalhas canastrões que se incrustaram nas instituições e nas entranhas da República para propagar o engodo, o aparelhamento ideológico, a corrupção institucionalizada das estruturas do Estado. Terminamos o ano libertos. Um ano de avanços notáveis. Bom, aí vamos mostrar para vocês aqui, ó. Queda no desemprego, queda dos juros, reforma da Previdência, diminuição dos cargos e das mamatas nas tetas do erário, legislação da liberdade econômica, pacote de combate à corrupção, ao tráfico de armas e de drogas e ao crime organizado. Obras e... cadê? Aqui me perdi. Obras estruturais sendo executadas em tempo recorde, com destaque para os modais logísticos, dentre eles a ferrovia leste-oeste. Avanços significativos, importantíssimos com recolocação no Brasil num novo cenário nas relações internacionais. Nenhuma denúncia de corrupção no governo federal. Fim do toma lá da cá, queda em todos os índices de criminalidade no país, avanços e premiação internacional do programa Criança Feliz, maior volume de apreensão de drogas e armas da história, isolamento dos líderes e desestruturação do crime organizado, retomada do crescimento econômico, privatizações em vários setores, com destaque para 17 aeroportos prontos para serem entregues à iniciativa privada e na exploração e distribuição de petróleo e derivados. Maior safra de grãos de todos os tempos na mesma área plantada prevista para 2020. 1,5 milhões de matrículas criadas para educação profissional. Fim do loteamento dos cargos públicos, novo marcos das telecomunicações, abertura da economia interna aos investidores estrangeiros, 13º do Bolsa Família, a Bolsa de Valores batendo recordes históricos, não é batendo recorde, não, foi um recorde desde 2014, não, é um recorde nunca antes batido. É muito para um ano só. Mas é pouquíssimo ainda para o que merecemos ter e vamos construir. Mas a maior vitória foi colocar à luz as trevas do lulopetismo. Ainda que o chefe da camarilha tenha sido liberto das penas a quais está soberanamente condenado. Ladrão declarado judicialmente, que é por sentenças exaradas por 3 instâncias jurisdicionais.
por decisões indecentes de 6 dos 11 ministros do STF, o seu reinado teve fim. E o medo do fantasma do seu retorno ao convívio social dilui-se. O ladrão e sua corte tiveram seu poder evaporado. Estão no abismo do ostracismo eterno que cavaram com os próprios pés e com as mãos que estão sem unhas de tanto que rasparam os cofres. Lula, o PT e grande parte da esquerda que lhe deram o sustento, não passam de defuntos políticos, insepultos e putrefeitos. Ninguém os quer por perto. Essa, dentre todas as benesses deste ano de glória, foi a mais importante de todas. A verdade venceu a mentira. O breu foi iluminado pela luz. Apesar das ardilosas maldades ideológicas da Globo, da Folha, do Estadão, o Brasil emergiu para novos tempos. Embora Bolsonaro, Mourão, Moro e muitos outros representem pessoalmente estes avanços, na verdade, a grande vitória é da pátria. E quem fez esta conquista foi a nação brasileira, através de milhões de homens e mulheres comuns. Gente do povo, tendo como única arma um celular ou um computador. E como local de ação as mídias sociais e as praças públicas. Foi o povo o pivô que fez a engrenagem rodar de modo diferente. Podem ter certeza, esse estado de mudanças não vai parar por aí. 2020 vai ter muito mais. Mudanças no STF, nas prefeituras, nas estruturas de poder e na vida das pessoas. Retomada dos valores da ética, do respeito às diversidades, sem enaltecimento da devassidão e da depravação dos costumes. Os brasileiros estão tendo o gostinho de viver a liberdade e, em seu nome, construir seu destino, tomando nas próprias mãos. Nada mais vai nos ameaçar, nem nos colocar reféns ou com medo. Cadê onde foi que eu parei aqui? Com medo. Nunca mais nenhum mentiroso, farsante ou ladrão vai pôr novamente as mãos no manto desta potência que se chama Brasil. Que ano feliz! Que maravilhoso ter vivido para estar vendo isso. O Brasil, enfim, descobriu que é maior do que qualquer crise, ainda que a velha política não queira. Não sou vidente, mas está evidente. Olho no horizonte e vejo um mais que feliz ano novo. Deixa eu ver aqui. Bom, Luiz Carlos Neumann é o nome do jornalista que escreveu isso. Eu fiz questão dessa vez citar o nome do jornalista, até pelo final de votos, no final aqui os votos de feliz ano novo, né? Gente, Bolsonaro sofreu pra caramba esse ano. Foi atacado de todos os lados. E nesses últimos dias, nessa reta final de 2019, nós vimos o quanto o presidente foi achacoalhado. Ele deu uma jogada de mestre e teve muita gente que não confiou na técnica do presidente. Nós vimos o presidente desde o começo do ano enfrentar e encarar diversos. Já era para nós estarmos acostumados com as ações do presidente, sabendo que ele busca o melhor para o país. Nós temos que parar de ficar julgando o Bolsonaro por uma ou outra ação. Porque o Bolsonaro é isso, porque o Bolsonaro foi, porque o Bolsonaro coisou a lei o negócio lá do juiz de garantias. Porque o Bolsonaro não vetou isso, porque o Bolsonaro não vai vetar o fundão. A gente tem que parar de ficar criticando o Bolsonaro pelas ações que a mídia mostram que ele deixou de fazer, enquanto estão muito mais ações feitas a favor do Brasil que a mídia esconde. Veja que esse negócio do juiz de garantia, gente, foi uma manobra, eu trouxe aqui desde o início. Eu falei pra vocês, cara, isso aqui é uma batata quente que vai cair na mão do STF. O presidente não vai dar um ponto sem nó. O cara passou praticamente 30 anos no Congresso. Ele sabe como é que o Congresso trabalha lá embaixo. Ele pode estar aprendendo como é que um presidente trabalha, mas ele sabe como é que um Congresso trabalha.
E ele está usando a sua experiência de mais de 28 anos para lidar com essa turma. O presidente vai acertar todas? É natural, gente, que o Bolsonaro erre. E é mais natural que ele erre ainda devido à pressão que ele sofre de um lado de um Congresso corrupto e pilantrófico, do outro lado de um STF também com ações melindrosas e do outro lado a pressão popular. Sabe o que eu acho engraçado? Nós cobramos o Bolsonaro porque ele sancionou a lei das garantias, dos juros de garantias. Mas nós não cobramos o Congresso, Senado e Câmara por darem a ideia e ainda aprovarem. Eles criaram a ideia. Se a gente tiver que cobrar alguém, a gente tem que cobrar a base, não o presidente da República. Apesar que ele fez uma jogada maravilhosa, deu, né? Tá lá na mão do Fux, provavelmente vai por água abaixo. Pode ser que não. Tudo é possível, mas tudo indica que vai por água abaixo. Ele vai ter que lidar com essas situações. Uma hora ele vai acertar, outra hora ele vai errar. Uma hora ele vai criar uma estratégia que não vai dar certo. Ou talvez ele vai implantar algo que você não concorde na sua visão, mas ele tem uma visão além daquilo que você está vendo, ele tem um objetivo para aquilo. E de repente a gente descubra que dá certo. O que a gente precisa parar é de ficar julgando o presidente. Olhe para todas essas coisas que eu acabei de ler aqui. Queda no desemprego, queda na violência, controle na inflação. A Bolsa de Valores batendo recorde histórico, como eu falei, não é um recorde histórico de dizer assim, não, bateu o recorde desde 2014, não, é um recorde histórico. Cara, pega a situação do presidente. O cara assume um país ferrado, quebrado, detonado, depenado, estrupiado e tudo lado que você imaginar. Atordoado, esculhambado, tudo que você imaginar, ele pegou o Brasil. E o que ele tem encarado desde lá? Ele encarou PT, PSOL, PC do Besta, PSB, Rede. A Rede está com um monte de ação. Toda a Rede não faz outra coisa junto com o PT e o PSOL, a não ser empurrar a ação para derrubar a medida provisória do presidente. Ainda por cima, o presidente teve um congresso que limitou ele em medidas provisórias, em decretos. Limitou ele em questão de finanças, na parte de dinheiro lá, dos recursos. Para você ver como é que é. E tudo isso o presidente lidando com isso daí. A pressão de todos os lados. Depois veio a questão da mídia, tentando jogar ele contra o Paulo Guedes, depois contra o Moro, depois contra o Weintraub, depois contra não sei quem, depois junta aquele bolo todo, depois coloca... Você lembra quando saiu? Até o Deltan, os caras disseram, Deltan é de esquerda, porque Deltan isso, porque Moro aquilo, porque... E o presidente lidando com tudo isso aí. A pressão em cima do cara. Cara, você que cuida da tua casa, às vezes a mulher grita com você, você já se desorienta todo. Agora você imagina o presidente da República lidando com um congresso pilantrófico. Uma mídia que só fala besteira, mentira, o que realmente importa ela não publica. Aí depois ainda veio aquela questão do The Intercept. Olha só, gente. Depois veio aquela questão aí começou os traidores, Frota, Joyce, Valdir e Felipe Barros não, como é que é? Francisquini, né? E outros, aí começou a vir tudo, aí partido para sair do partido para, né, pressão em cima do presidente. Aí o presidente ainda sofre essa pressão em cima da questão do Flávio, que é de uma coisa antiga. E sabe o que eu acho interessante nessa história toda do Flávio? É uma parte que eu fico me encabulando, eu fico me perguntando duas coisas. Primeiro, Flávio Bolsonaro, os caras vieram pegar no pé do cara agora, né? De um fato que aconteceu no governo deles. Por que não pegaram no pé do Flávio naquele tempo? Por que agora? Segundo, por que só o Flávio está sendo exposto à mídia? Num caso de 1.200.000, 2 milhões parece, do Queiroz. Em contrapartida você tem o André Siciliano, do PT, que é aliado do Witzel, e ainda é presidente da Alerj. Ninguém fala nada. Mas o presidente tem que lidar com isso. Ainda por cima tem a mídia que tenta forçosamente a todo custo ligar Marielle à morte de Marielle a Bolsonaro. Tá lá o Domingos Frazão, todas as pistas levaram a ele, tudo mostrou que um mandante é ele.
Mas você não vê a mídia tocar no assunto desse cara, no nome desse cara, né? Só vê falar no nome do Bolsonaro, porque Bolsonaro, quer dizer, não encontrou uma pista, mas o Bolsonaro é o culpado. Vocês conseguem entender? Ainda tem que lidar com as... é um monte de coisa, gente. E olha quanto avanço esse presidente conseguiu. Aí eu vou perguntar pra você, vai chorar por qualquer coisinha? Vai chamar o presidente de traidor porque o presidente fez uma coisa que você não concordou? Olha no todo, caramba! Para de olhar um erro aqui, um erro acolá. Olha o Brasil no todo. 1 milhão de empregos gerados. Quando foi que o Brasil gerou 1 milhão de empregos? Em um ano? Nós vemos de uma crise. Nós vivemos de uma crise. O ano que vem serão 100 e poucos bilhões economizados, porque a taxa Selic caiu. Nós nunca tivemos uma taxa Selic tão baixa. São 100 bilhões de juros que vamos deixar de pagar da dívida deixada do PT. Olha só que interessante. Olha a economia que o cara está conseguindo fazer, gente. São 100 bilhões de reais que não vão mais sair do nosso bolso. São 100 bilhões a menos de prejuízo aos cofres públicos. Mas você, o pessoal quer mostrar isso? Não quer mostrar isso. Não quer mostrar isso. Quer mostrar só a negatividade. Negatividade que não existe. Então eu olho para o todo, eu não olho para o... Eu sei que o Bolsonaro vai fazer aqui, ele vai fazer uma coisa que eu não vou concordar. Meu amigo, nem Jesus Cristo agradou a todos. Me mostre qual pessoa agradou todo mundo. Agora, eu faço, a junção é do total. Com erros e acertos. O que mais tivemos? Erros ou acertos? Acertos. Pronto, então tá valendo. Os erros deixa de lado, os acertos estão valendo. É assim que eu olho para o nosso presidente. Eu olho todo o campo. A pressão em cima dele, os traidores, a mídia, os vira-casaca, todo mundo em cima. E mesmo assim, contudo, se a gente for colocar na ponta do papel quanto ele errou, é muito pouco comparado com o que ele acertou e com o que o Brasil hoje está conquistando. Então, para presidente, avante. Você vai errar? Vai. Mas eu estou contigo. É 38 na cabeça, sem pena, com erros e acertos, porque os acertos estão sendo superiores aos erros. Canal Brasil Notícias. Se eu quiser um presidente perfeito, eu vou morrer velho, caduco e gagá e nunca vou ter esse presidente. Agora, se eu quiser ter um presidente que governa na medida do possível, com honestidade, eu já tenho um. Chama-se Jair Bolsonaro. Fui, gente.